Olá a todos os internautas que estão hoje conosco através do canal CECAL e dos demais canais parceiros. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições e sobre a possibilidade de sermos realmente felizes. Quantas vezes nós nos encontramos magoados, chateados, decepcionados com a vida ou decepcionados conosco mesmo? Quantas vezes nós nos vimos como almas vazias, carentes e até perdidas, sem saber o que fazer? Existe uma proposta que nos derrama de mais alto, em que existe um convite para que a gente aprenda a olhar diferente para a vida. Nós todos somos almas imortais, espíritos milenares em evolução e estamos numa caminhada em busca dessa felicidade. E muitas vezes essa caminhada nos traz desafios que nós olhamos como coisas extremamente negativas. A proposta é olhar diferente esses desafios, é aprender a admirar o caminho e o momento em que nós estamos agora. A proposta é começarmos também a embelezar a vida. O Céu e o Inferno nos traz uma colocação muito bonita de Allan Kardec sobre a felicidade. Ele nos coloca que a suprema felicidade está no pleno gozo, na plena apreciação de todos os esplendores da criação. Esplendores que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever e que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Mas aí se pergunta, e esse monte de problema que a gente tem? O Livro dos Espíritos nos traz também uma orientação no capítulo 5, principalmente, que fala sobre as aflições. O título é Bem-aventurados aflitos. E lá ele coloca que as vicissitudes que nos chegam, os problemas que nos chegam, eles têm sempre uma causa. E essa causa é sempre justa. Porque Deus é justo, Ele é soberanamente justo e é soberanamente bom. E se nós nos propomos a acreditar em Deus, não tem como acreditar em Deus que tenha falhas, seja em questão de amorosidade, seja em questão de justiça. E Ele sendo soberano nesses valores, é evidente de que tudo o que nos chegar na vida, seja de vicissitude, seja de alegria, são justas. E o seu motivo é justo, mesmo que nós, nessa encarnação, não consigamos saber o motivo, porque não nos lembramos das vidas passadas. E Kardec nos orienta que essas vicissitudes, essas aflições, elas têm duas causas. As causas atuais, ou seja, da vida atual, e as causas anteriores. E isso é óbvio e não é difícil de a gente reconhecer. Se nos surge um problema e nós conseguimos observar que a gente deu origem àquilo, seja por causa do nosso gênio, por causa da maneira equivocada com que a gente se alimenta, com os riscos que deliberadamente a gente se impõe, e sabemos que essas causas podem ter dado origem às brigas, às dificuldades de relacionamento, às doenças, aos acidentes, enfim, em tudo mais. Então, nós temos plena ciência de que essa causa é justa, contanto que a gente reconheça que nós demos causa a ela. Mas existem vezes em que a causa das aflições não são percebidas por nós, a gente não consegue identificar. É como uma doença congênita, como um acidente que a gente não deu motivo. Nesse caso, Kardec nos orienta. Se você não consegue achar as causas nessa vida, é porque ela está em existências anteriores. Portanto, são justas também estas causas. Existe uma proposta maior para que a gente vença os desafios, não interessando de onde veio a causa, mas que na tentativa de vencer, a gente não se deixe cair pelo desânimo, pela revolta, não se deixe levar pela tentação de usar maneiras escusas para resolver esse problema. Ou melhor, que não se busque acrescentar a essas dores mais sofrimentos.
e ter sempre a certeza de que tudo está certo, porque tudo passa, exceto o bem que sempre fica. E o tema de hoje é sobre isso, sobre as almas magoadas que despertam para os encantos da vida, que deixam para trás as mágoas, a infelicidade e passam a ter outro olhar, um olhar mais colorido. Vamos ao poema. Fomos almas magoadas, já cansadas desta estrada, viajoras do caminho, machucadas pela lida, reunidas desde muito numa estranha encruzilhada, para aurir sabedoria junto à fonte abençoada e aprender a abrir os olhos diferente para a vida. Como é bom abrir os olhos quando estamos na jornada e olhar a caminhada com o olhar que lê encantos, percebendo como é linda cada curva da estrada, cada lua, cada estrela que antecede a alvorada, cada canto, cada pedra, cada lírio desses campos. Como é bom olhar mais doce e perceber que já é dia, que ontem também foi dia, apesar da escuridão. Percebendo nas tristezas que cercaram nossas vidas, as lições do crescimento, os caminhos da alegria, que hoje abrem nossos olhos, aquecendo o coração. Como é bom abrir os braços e sentir a leve brisa, e bailar leve com ela no seu ritmo de dança, mas também vergar a dança da mais forte ventania que atravessa nossas vidas, nos curvando a agonia, de onde voltaremos firmes, amparados na esperança. Como é bom olhar para dentro percebendo o mar bravio que navega em nossas almas e afoga o coração, e aprender a superar-se a cada apego, a cada vício, a cada ira, a cada medo, cada onda desafio, até o mar tornar-se lago de completa mansidão. Como é bom olhar no olho do que segue ao nosso lado, mas feriu-nos no passado, afogado na ilusão. Suspender a caminhada e acessar esse passado, para ver fundo lá na alma do parente equivocado e acessar aquela história segurando a sua mão. E ouvir a sua história, o outro lado da moeda, mergulhar naquela história, colocar-se no lugar e falar-lhe que não julga, que perdoa, não condena, apagando para sempre velhas mágoas doutras eras, e assim quebrar correntes e voltar a caminhar. Somos almas valiosas, irmanadas nesta estrada, viajoras do caminho, pela lida agradecidas, reunidas desde muito nesta amada encruzilhada, aurindo sabedoria junto à fonte abençoada e vencendo o desafio de seguir feliz na vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire nos traz uma bela mensagem onde ele fala sobre o bem e mal sofrer. E ele nos coloca que sempre que nos vier a aflição, que a gente aprenda a se sobrepor a elas. E como era esse se sobrepor? É não se deixar levar pela ira, pelas contrariedades, pelos ímpetos de impaciência, pelas angústias, pela vitimização,
ou pelo costume de buscar externamente culpados, mas que a gente se sobreponha a isso, seja superior a isso, que busque vencer essa aflição até onde der para vencê-la de uma maneira digna, serena e com fé em Deus. Porque o que interessa na nossa evolução não é que a aflição venha apenas, mas de que forma eu recebi e qual foi a minha atitude diante dessa aflição. Eu posso ter uma atitude negativa ou eu posso sobrepor-me às minhas tendências negativas e vencer essa aflição de uma maneira serena. Ou, se não conseguir vencê-la, manter-me sereno. O que faz eu apagar o passado através das aflições atuais não é apenas a aflição, mas como eu ajo diante dessa aflição. O Cristo trouxe uma bela mensagem quando ele quis colocar para as pessoas angustiadas que elas pisassem mais leve, que elas aprendessem a se vergar o necessário diante das aflições que não conseguiam vencer. Quando ele disse: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, dão trabalho, nem fiam. E ele coloca: nem mesmo Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir como qualquer um desses lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã pode ser lançada ao fogo, como não vestirá a vocês, homens de pouca fé? Como nos vestirá Deus? E Jesus não só fala, como exemplifica. Quando ele estava na casa de Simão Pedro, que Maria de Madalena veio ansiosa, angustiada, aos pés de Jesus, ansiando pelo verdadeiro amor, conversar com ele, Jesus viu em Maria Madalena uma linda flor do campo. E por isso ele conseguiu exemplificar, como nos diz a Boa Nova para Maria Madalena, que ela era como uma casa em ruínas, em que na primavera também lá as ervas que se espalharam pela casa em ruína florescem de uma maneira magnífica. E conseguiu erguê-la para uma vida nova. Jesus também conseguiu ver uma exuberante flor do campo na mulher de má vida, que ungiu os pés dele quando ele estava na casa de um outro Simão, o fariseu. Enquanto o fariseu via nela a pecadora que deveria ser expulso, Jesus bendisse a mulher e também a ergueu para uma nova vida. E enquanto a mulher, pega em adultério naquela manhã no templo, foi levada para ser apedrejada, Jesus se coloca entre ela e os apedrejadores, porque vê naquela mulher um verdadeiro lírio do campo desabrochando naquela manhã. Nós todos somos lírios do campo. Nós não somos esse pântano fétido, esse pântano cheio de dores e sofrimentos. Nós somos os lírios que desabrocham nesse pântano, que somos convidados a erguer-nos para o sol, erguer-nos para a luz, a enxergar ali nos outros irmãos, outros lírios desabrochando, para que possamos ver um tapete de lírios sobre o pântano. Jesus nos convida a tirar a trave que nós temos no nosso olho e aprender a olhar diferente para a vida, com um olhar que vê encanto, descobrindo nos desafios as oportunidades de crescimento, como foi demonstrado nesse poema tão singelo. Que nós possamos observar que somos sim almas valiosas, irmanadas nessa vida para cultivar virtudes, para descobrir Deus, para expressar o divino que somos nós. No livro O Céu e o Inferno existe uma frase muito linda, dita pelo senhor Sanson, que é um espírito que se manifestou numa reunião mediúnica na França, onde estava presente o senhor Allan Kardec. Essa alma, depois de dar o seu exemplo e como ele se encontrava feliz na vida espiritual, ele diz àquelas pessoas presentes à mediúnica: eu sou um espírito, a minha pátria é o espaço, o meu futuro é Deus que reina na imensidade. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.